Gente, eu vou dar a melhor dica de anatomia dental para vocês, tá? Muita gente vem no meu direct pedindo uma receita, uma dica extraordinária, assim, que vai mudar completamente o ensinamento delas, né? E eu sempre respondo uma coisa só: pratique observando dentes naturais, tá? Então, essa foi a dica de ouro que eu tive na minha vida e que eu segui, tá? Eu tenho mais de 20 anos de prótese e eu nunca tinha feito um curso de anatomia dental antes de começar a ensinar, né? Eu vim da bancada, tá? Então, assim, eu aprendi no laboratório onde eu trabalhava que a gente tinha que observar dentes naturais e copiá-los, tá? Então a gente não cria, a gente não inventa dente. Se a gente observar a anatomia de vários pacientes, isso aqui é uma reprodução de dentes naturais que eu tenho, é uma biblioteca de dentes naturais que eu tenho, que eu estudo, né, há muito tempo. Então, assim, eu sempre observei dentes naturais, às vezes nem eram assim, tá? Na resina, eram dentes naturais mesmo. A gente tinha dentes extraídos no laboratório que a gente estudava. Lógico que a teoria é muito importante, tá? Muito importante. A gente tem que conhecer de oclusão, a gente tem que conhecer das características anatômicas básicas, né, de todos os dentes. Mas observar dentes naturais e tentar copiá-los é extremamente importante para a gente melhorar, para a gente atingir um nível acima, né, de anatomia dental, de escultura dental, tá? Então, eu sempre ouvi isso no laboratório onde eu trabalhava. Ninguém sentou do meu lado e me ensinou anatomia dental. Eu fui aprendendo observando dentes naturais, copiando dentes naturais na cera e também no desenho, desenhando o dente natural. Por que o desenho? O desenho, ele me ajuda a treinar minha coordenação motora e me ajuda também a entender essa anatomia dental, tá? Como eu devo reproduzi-la, né? Então, assim, eu já gostava de desenhar antes e depois que eu comecei a desenhar dentes naturais, assim, eu sinto que eu melhorei a minha escultura, tá? Ainda não cheguei no nível que eu gostaria, mas assim, eu consigo copiar bem a anatomia natural, tá? O desenho ajuda pra caramba. Vocês vão ver que nos dentes dos pacientes, né, a gente tem variedades, tá? A gente tem variadas anatomias. Os dentes, eles não são iguais, mas têm características semelhantes, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse dentinho aqui e comparar com, vamos ver, um outro dentinho aqui, ó. Tem um que tem muito mais característica do que o outro, tem muito mais lóbulos, muito mais detalhes. Esse daqui tem basicamente o sulco principal, é um contorno bonito, bem delimitado e proporção entre as cúspides. Mas olha, se vocês observarem, eles são semelhantes, né? Apesar de um ter mais, né, texturas, mais detalhes e o outro ser mais simples, eles têm características semelhantes. Então eu consigo perceber o número de cúspides, que é igual, as estruturas anatômicas são iguais, o desenho do sulco principal é muito parecido, né? Às vezes eu tenho muita diferença nos sulcos secundários, mas o sulco principal, olha só, se você observar o sulco principal, que é o sulco que divide as cúspides, é muito parecido nos dois dentes, tá? Então, é essa dica que eu dou para vocês. Foi a dica de ouro que eu tive na minha vida e que eu segui durante todo o tempo que eu trabalho com prótese, né? E eu passo isso para os meus alunos, tá? Você precisa conhecer anatomia dental, precisa estudar anatomia dental, tem que ter uma base teórica para você entender também de oclusão, porque não é só fazer um dentinho bonitinho, mas a gente precisa estudar dentes naturais. A gente não cria, a gente copia dentes naturais. Então, por isso que alguns protéticos, alguns
alguns mestres, né, que a gente vê muito artista na internet, que fazem dentes maravilhosos, né, mas a gente precisa sempre pensar na oclusão, tá? A função dos dentes, para que serve cada dente, né? Então isso é uma base que a gente tem, né? A característica principal, né? A anatomia básica a gente precisa ter antes de começar a estudar os dentes naturais individualmente. Olha só, tem dentes muito diferentes aqui nessa caixinha, tá vendo? Mas são os mesmos dentes, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Mas eles têm as mesmas características. Alguns são mais desgastados, né? Outros são bem mais cheios de detalhes, né? Então a gente precisa entender também que os dentes eles vão evoluindo, eles vão modificando até nos pacientes, né? Com os desgastes naturais, tá? Então eles vão ficando mais planos, sem cúspides, né? Esses quase todos aqui são dentes naturais de pacientes mais jovens, né? Dentes de pessoas mais idosas, os dentes também eles vão acompanhando a idade do paciente. Então existem dentes jovens, né? E existem dentes velhos, tá? Eu falo assim, que existem os dentes jovens e dentes velhos, né? Não necessariamente os idosos vão ter dentes mais velhos do que dentes jovens, tá? Porque o desgaste fisiológico acontece de maneira diferente em dentes de pessoas idosas e dentes mais jovens. De repente, um jovem tem um bruxismo acentuado que um senhor idoso não tem, né? Então, assim, existem essas diferenças, tá? Além da diferença biológica.